Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o 5º episódio da 4ª temporada de Riverdale, que trouxe muitos mistérios e também muitas perguntas. Mas olha, antes da gente falar sobre esse episódio, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades em primeira mão. Aqui tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. E todas as quintas-feiras a gente tá falando de Riverdale, agora de manhã esse vídeo sobre o episódio e mais tarde sobre a promo. Resgatando as histórias do passado, a gente vê o Art de fato se tornando vigilante de Riverdale, mas também a volta de um novo irmão, só que da Verônica, que no caso é a Hermosa. A Hermosa é aquela filha que o Hiram sempre quis que a Verônica fosse, mas a pergunta que fica de toda essa história é de quem ela é filha. Tem muita gente especulando que pode ser lá aquela inspetora, o que faz sentido, afinal ela também tinha um ovo, ou será que o Hiram sai distribuindo ovo de 50 mil? Hiram, vamos ter um caso. Mentira. Mas essa filha perdida vai ser algo que a Hermione vai descobrir só mais pra frente, né? Porque depois dessa promo, bom, a gente vai falar dela um pouco melhor aqui mais tarde. Mas olha só, falando em relacionamento, mais alguém aí shippando o Kevin com o Charles? Como que seria esse chip Charving? Mas falando no Charles, apesar dele estar bastante estranho, tipo, ouvindo conversa da Beth com o Jug, toda essa história aí sobre o gene de serial killer e tudo mais, eu sinceramente acredito que ele pode sim ser uma boa pessoa e eu vou explicar pra vocês por quê. A gente realmente não tem muitas informações sobre o Charles, mas ele disse pra Beth que ele ficou em Riverdale pra ajudar o FP em algumas questões, mas a gente não vê muito essa relação aí de pai e filho, inclusive Alice e FP nem ligaram mais pra esse filho, mas tudo bem. Mas na realidade eu fico pensando, e se ele ainda tá em Riverdale porque ele ainda tá investigando, e por que não os Coopers? Porque afinal essa família é bem estranha, né? A Alice teve todo o envolvimento lá com a fazenda, apesar dela estar lá disfarçada pelo FBI, ainda assim tiveram algumas atitudes que ela teve que foram bem estranhas. O Hal é um serial killer, a própria Polly não tá batendo muito bem na cabeça, e a Beth tem toda essa questão, né, da Dark Betty, dela ter o gene de serial killer. Então é óbvio que ele precisaria de um álibi aí pra Beth, pra ele não chegar e falar assim, eu tô te investigando a sua família, sabe? E isso também explicaria por que ele estaria ouvindo a conversa da Beth com o Jug. E mesmo que o Hal tenha morrido, a gente ainda assim teve aquelas ligações do Halloween que ele disse que tava vivo ainda e que a Beth viu só o que ele queria. A gente realmente não viu nada se o tiro acertou na cabeça, se acertou no coração ou perto do coração e parecia que ele tinha morrido. A gente não sabe de fato se ele morreu. E aquela aula lá do FBI justamente ter sido várias coisas em que a Beth fez pensar a vida dela inteira, de que ela de fato tinha o gene e tudo mais. Na realidade pode ser uma forma do Charles mostrar pra ela que ela tem que cavar mais sobre os serial killers e talvez assim encontrar o seu pai. Ou talvez essa investigação não seja sobre os Coopers, mas sim sobre os Johns. Afinal, a gente tem aí um sumiço de um Johnny, o FP é todo estranho com essa questão, ele não quer saber do pai dele, e também faria sentido com que ele ouvisse as ligações do Jug com a Beth, afinal o Jug tá distante, e a Beth talvez seria uma boa fonte para ele descobrir as coisas do Jug, por isso que ele quer ela por perto. E sem falar também que o FP por muito tempo da vida dele fez parte de uma gangue, então os Jones merecem também uma investigação, sem falar da Gladys, que simplesmente sumiu, a gente não tem muitas informações sobre ela, a gente sabe que todo mundo é bem errado em Riverdale. E tem outro fator também, né? Será que a fazenda realmente acabou? Porque a gente sabe que o Edgar morreu, mas e a Evelyn? Ela só levou um porradão ali na cabeça, mas a gente não sabe o que de fato aconteceu com ela. E falando em investigar os Jones, realmente toda essa história aí sobre o sumiço do avô ficou tudo muito estranho. A gente descobre que ele também era um aspirante a escritor, assim como o Jug, e parece que ele era um excelente escritor, mas o que ficou bastante estranho é que o reitor, assim, ele era super fissurado lá no Jones, e aí quando o Jug fala, mas por que ele saiu do colégio? Então ele, eu nem lembro e tudo mais. Se você gosta muito a ponto de você querer conhecer até o filho daquela pessoa que te inspirou de alguma forma, você provavelmente sabe como que ele sumiu, né, do lugar. E por que talvez ele não tenha se tornado um ghostwriter, que nem eles queriam. É óbvio que o Jug saber um pouquinho sobre o passado do avô dele faz com que ele se sinta mais à vontade a ponto de incomodar o Brett, que fala que, na realidade, ele é só uma cobaia, que sempre tem alguém como ele lá,
e que ele não tá ali pelo talento. Isso é uma coisa que vale muito a pena ressaltar, porque assim, a gente não sabe exatamente de quanto em quanto tempo tem esse curso aí de leitura. Então, a gente tem todo esse mistério em volta dos 4 sumidos de Stonewall, que é onde tem esse clube da leitura. E aí eu fico pensando se de repente, se cada pessoa que sumiu de fato não são essas cobaias, que nem o Brett falou. E pra ele ter falado, provavelmente ele sabe um pouco mais do que ele deveria. Ou seja, o pai dele talvez tenha feito parte aí, talvez na mesma época que o Mr. Chipin, porque eu já tinha falado que ele era muito estranho. Agora esse reitor aí também tá bem estranho, né? O chefão de tudo. Então pode ser que tudo tenha começado na época desse reitor, que era a época que o avô do Jug fazia parte. Então seria uma coisa aí de gerações. E se talvez toda essa questão dos ghostwriters ser de fato uma questão figurativa e os writers são ghosts, ou seja, fantasmas, porque afinal eles falaram que lá naquele encontro as pessoas iam estar lá, iam ter 4 e não estavam. Então será que seriam os 4 sumidos de Stonewall? A gente sabe também que o Muse sumiu, mas que ele não fazia parte do clube de leitura, mas ele foi o gatilho pro Jug investigar toda essa questão. E aí eu fico pensando, será que o Jug ter começado a investigar foi justamente quando teve aquele trote lá? Então será que o avô dele também chegou perto demais de descobrir e por isso ele sumiu e ninguém sabe o porquê ele sumiu? A gente descobriu nesse episódio que o Jug tem toda aquela série de livros que ele gosta dos irmãos Baxter, que talvez seriam os irmãos Green, que traziam contos bem macabros, mas tudo bem, virou contos da Disney aí. E a gente descobre que esses livros que ele era fissurado não era o FP que dava de presente, mas era o avô. E a gente vê que os livros, eles sempre têm uma página arrancada. O primeiro livro lá que o Jug viu, ele viu que tinha uma mensagem dele falar pra não confiar em ninguém, provavelmente se referindo aí às pessoas da Stonewall. Mas também eu fico pensando se talvez essas páginas arrancadas não tenham aí a história do avô do Jug, que talvez seja a mesma história que ele use para o concurso do crime perfeito. Então, provavelmente a história que a gente vai ver o Jug contar era a história que o avô dele deveria ter contado lá atrás. E provavelmente esse crime perfeito, na realidade, é esse mistério todo do Jug que a gente tá assistindo em Flash, só que ele vai passar a história para ele. Assim como eles acreditam que o avô do Jug morreu e a gente viu no outro Flash Jug morto, como ele vai passar a história para ele, né? Ao invés de ser o avô ali na maca, a gente vê o Jug. Todo esse mistério faria sentido com que os amigos do avô do Jug tenham supostamente matado ele, podendo ser aí as pessoas do clube de leitura, e por isso ele não deve confiar em ninguém. E aí na série a gente vê que foi a Beth, o Art e a Verônica, porque afinal eles são amigos do Jug. Então o que eu tô basicamente falando é assim, a história é do avô dele, só que o Jug vai transcrever como uma história dele, e é por isso que a gente vê as pessoas, os amigos dele sendo acusados aí. E provavelmente lá pro final da temporada é bem capaz da gente rever esses flashbacks, mas sendo a história do Jug sendo contada e eles interpretando as pessoas da história da mesma forma que os jovens interpretaram os pais dele na história de flashback. Será que essa história vai ser o episódio de flashback dessa temporada? Porque a gente sabe que o episódio de flashback vai se passar nos anos 50. Provavelmente a gente vai ter mais aspectos desse mistério, porque a gente sabe também que um ator foi contratado para ser o avô do Jug, que é o Timothy Weber. Então é bem capaz, durante aí, né, essa leitura da história do avô dele, ele acabe descobrindo onde realmente o avô dele tá. Mas deixa aí nos comentários o que você acha sobre todo esse mistério do Jughead. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!